Você que já está com Jesus há um tempinho, como eu acabei de orar aqui, você não sentiu um alívio? Sim ou não? É outra história, né, pessoal? Segurança que Jesus oferece é uma coisa incrível. É tremendo, gente. É tremendo, é maravilhoso. Mas olha, vamos aqui a um alerta do nosso Senhor Jesus, que ama tanto, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Oh, meu Pai, eu não entendo, pessoal, que tanta gente não para ouvir, mas o pior é quem larga Jesus. Meu Deus, o que é isso? Olha só, gente. Não é o fato de você ter aceitado Jesus, de você andar com Jesus, de você ouvir a palavra, tá? Que não virão pressões, problemas. Aliás, quando uma pessoa é de Jesus e ela leva Jesus a sério, mas o diabo fica desesperado. Só que quem aceita Jesus de verdade passa a ter autoridade espiritual. Jesus está em você. Você pode usar o poder de Deus. Mas qual é o perigo? O perigo é o enfraquecimento, pessoal. Quando o cristão enfraquece, os sentidos, os seus olhos vão para os problemas. Isso só agrava a situação, tá? Porque traz um peso que você não deveria carregar, deveria lançar em oração para que Jesus cuide. Você vê, nós temos tantos recursos, a oração, pessoal, a oração, para entregar problemas a Deus. Não são todos os filhos de Deus que fazem uso constante da oração para, numa intimidade, colocar os problemas nas mãos de Deus. Quantos enfraquecem e não percebem? Depois vem o desânimo. Quanta gente diz, não tive forças de orar, não tive forças de ir ao culto. Mas como é que pode? Aí eu penso num carro cuja gasolina acabou no meio do caminho. E agora vai fazer o quê? Se vira para encontrar a gasolina ou vai empurrar o carro? Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios. Isso, fica bem lá atrás, né? É uma das epístolas do apóstolo Paulo. No capítulo de número 6, o versículo 10 tem um título acima. Qual é o título mesmo? A armadura de Deus, olha só. E aí vem o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está aqui, pessoal. Está aqui. O que acontece quando a bateria do seu celular vai a zero? Acabou a energia. Sim ou não? Serve para nada. Nada. Nem a tela ilumina. Nada, você não pode ver nada. Se precisar mandar uma comunicação, não pode. Depois você até comunica com a pessoa e diz, sabe por que eu não te respondi antes? Meu celular estava descarregado. A bateria, acabou. Pois nós, o ser humano, não pense porque eu aceitei a Jesus, estou forte para o resto da minha vida. Está forte se você estiver fortalecido na palavra viva e no poder do Espírito Santo. Se você se fortalecer buscando a Deus, não espere. Não se chateie com o tema, mas não espere a bateria acabar. Às vezes o cristão fica tão desolado, tão para baixo. É aí que o diabo se aproveita, pessoal. É aí que Satanás joga as setas dele. É aí que vem pensamentos, começa o questionamento de que vale a vida, por que eu vivo,
Não está dando nada certo. Cadê Deus na minha vida? O diabo está dando gargalhada. E não percebe que a bateria está, ó, só caindo. Enfraquecimento espiritual. Domingo nós falamos sobre vigilância espiritual. O diabo, que é nosso inimigo, os demônios, não nos apanharem adormecidos espiritualmente. É impressionante, gente, mas isso é uma realidade. Não tem como, você não tem aqui um painel dizendo, ei, tua lâmpada está se apagando, tua fé está enfraquecendo. Vamos lá, de 100% você está com 5%. Nós temos que perceber, não estamos buscando a Deus insistentemente, não estamos em comunhão, não estamos orando todos os dias, não estamos tendo alegria e prazer em ler a palavra, em rever aquele culto em que Deus nos alertou, nos deu uma sacudida. Tudo isso, pessoal, a força que nos move vem do céu, mas vem pela palavra e pelo Espírito Santo, ou seja, na oração, no louvor, na busca de Deus. Então, você vê, chegamos ao capítulo 6, chegando ao versículo 10, o Espírito Santo alerta: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Deus está dizendo, vai se fortalecer na palavra. Como assim? Você observa quantas vezes você lê na Bíblia o Senhor Deus falando assim, não temas. Sim ou não? Não temas. Não temas. Esforça-te. Quem já leu isso na Bíblia? Eu te aponto várias, você sabe. Esforça-te. Não temas. Olha, povo de Deus, há um perigo da apostasia. O que é apostasia? É uma cauterização. Quando o cristão, ele lê a Bíblia e já não sente aquela alegria, a sua consciência não está ativa de que a palavra é Deus falando com você, é aí que o cristão se perde, pode se perder, enfraquecer. Quando vira costume, você imagina um casamento que tem uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, e um casamento que tem 30 anos, 40 e 50 anos. Ah, esfriou, pastora. Passou. Por quê? Porque acostumou. Já sei, já conheço. Já sei tudo. Não tem novidade nenhuma. E glória a Deus que não tem. Porque como é bom você acordar, não é? Como eu falei ontem, no casamento, realizando aqui, ministrando a bênção. Fortalecimento espiritual. Bom, irmãos, eu vou dar o alerta que dei domingo. Satanás é bandido, 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 mas ele é derrotado por Jesus. O cristão tem que estar alerta para não enfraquecer, para não adormecer, para não esfriar e não deixar que os problemas venham engolir. Começou a perder ali a calma, já está perdendo o sono, os pensamentos já não estão fortes naquilo que Deus fala a teu respeito, no amor de Deus, nos cuidados do Espírito Santo. Então começa, fica alerta. Não, peraí. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Porque Deus diz, eu não mudo, eu não mudo. Quem já leu isso? A Bíblia diz, eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ontem ele quis curar e ele curou, hoje ele quer curar e continua curando. Se ontem ele te disse, não temas que eu sou contigo, ele hoje continua dizendo, não tenha medo que eu sou aí, eu estou contigo. O problema é esse, irmãos. O problema é que o cristão muitas vezes não atenta para essa simplicidade. O carro está acabando o combustível, ele vai no posto e ele põe o combustível. Porque o carro precisa daquela força do combustível para avançar. A bateria do celular está descarregando. Está chegando a 20%, 15%, 10%. Daqui a pouco bate 3%. Quando olhar, apagou. Ai, caramba. Eu tinha que responder pro meu chefe. Ô, meu pai. Pastora. Assim somos nós, irmãos. Você nunca sabe quando o diabo está tramando para jogar uma seta de um pensamento para você pensar para baixo.
Para você pensar que a vida não vale nada. Para você pensar em problemas e não em soluções. Pastor, como é que eu posso pensar em soluções se eu estou cheio de problemas? Porque você não está olhando para Jesus. Você não está se fortalecendo no Senhor. Jesus desceu do céu, não desceu? Ele veio aqui para salvar quem? A Ele mesmo ou o ser humano? Você, eu e qualquer ser humano. Pare e pensa nisso. Igreja, irmãos, povo de Deus. Uma coisa que é impressionante é que pessoas se convertem a Cristo, tá? Mas não se posicionam, tá? Dentro da palavra de Deus para assumir aquilo que está escrito. Deus não muda, Ele jamais vai mudar. Deus nos dá a responsabilidade? Sim, sim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento. É pouco isso? Deus está dizendo, eu quero que você me ame. Por quê? Porque eu te amei primeiro. Eu fui à terra salvar você. Eu estou sempre pronto a te ajudar. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Literalmente, como se Deus dissesse todos os dias, eu estou sempre pronto a te ajudar. Fortalecimento, irmãos. Não espera a bateria descarregar, não. Porque se descarregar, você não resolve nada. Para tudo. Para tudo. Para tudo. E quando a bateria descarrega, você está na rua. E você tem um compromisso que depende de tempo. Eita, acabou. A vaquinha foi para o brejo. Vamos de novo? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu falar de um profeta, num tempo em que o povo de Israel estava tão afastado de Deus, mas tão afastado de Deus, que ele, como homem sincero, temente a Deus, ele se assustou e se desolou, ele ficou prostrado. Sabe quando a pessoa só vê destruição, só vê pecado, só vê coisa errada, e a pessoa ela faz o que é certo, ela quer ver todo mundo, não é? Ali junto de Deus, abençoado, não quer ver ninguém dando lugar para o diabo. Foi Ezequiel. Vamos abrir a palavra no livro de Ezequiel. Logo depois de Jeremias, vem Lamentações de Jeremias e vem Ezequiel. Isso, livro de Ezequiel. Todos acharam? Quem achou? Quem achou? Então, vamos abrir no capítulo 2. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Vou direto para a leitura. Então diz assim. E disse-me, vamos juntos? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me pôs em pé e ouvi o que me falava. Dá uma paradinha. Vamos atentar bem para isso. Isso é forte, irmão. Isso é muito lindo, gente. Eu disse para vocês que Ezequiel estava desolado. Desolado, mas desolado. O povo de Israel naquele tempo, povo de Deus, estava tão desviado de Deus. Tinha até idolatria com outros deuses, envolvimento com outras coisas. O povo não queria, sempre tem alguém que quer, mas o povo não queria ouvir Deus. Você já tentou ganhar alguém para Jesus que a pessoa diz assim, não, quero ser crente não, vocês são prisioneiros, vocês são os prisioneiros, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Quem já ouviu esse tipo de coisa? As pessoas têm noção? Quando Jesus é a perfeita liberdade, a pessoa recebe Jesus, ele entra na vida dela, primeira coisa, libertação. Ou seja, bota o demônio para correr, pronto. Olha só. Ezequiel está desolado, pessoal, ele está desolado. Ele assumiu, ele era o profeta, ele assumiu essa carga, ele olhou tudo e disse, é muito problema. Satanás, ele trabalha às vezes tão sorrateiramente,
que às vezes o cristão esfriando na fé, ele vai caindo em problemas, vai se enredando, tá? Em dificuldades. E quando ele perceber, ele está caído. Ele não despertou a tempo para se fortalecer e acabar com aquelas pressões que começaram. Vamos lá. Muitas preocupações, ansiedade que vai crescendo, muitos pensamentos que estão trabalhando, porque isso podia ser diferente, enfim, não está vivendo o seu dia, o seu momento, a sua paz, a presença de Deus, a ajuda e o socorro do Espírito de Deus. Pois assim foi Ezequiel. Ele ficou contemplando os problemas, ele ficou contemplando o estado das pessoas tão distantes de Deus. Ele contempla aquilo, você lembra do Vale dos Ossos Secos, que é dentro de Ezequiel? O povo de Israel, tão distante de Deus, que Deus mostrou dentro dele que era como um cemitério, só tinha osso seco. E não era o povo de Israel que estava num estado espiritualmente que ele estava morto. Se a pessoa vê um parente envolvido com um monte de coisas erradas, vê no local de trabalho, às vezes uma pressão de um chefe que quer que faça coisa errada. Eu lembro de uma jovem, irmãos, povo de Deus, que ela trabalhava numa empresa e o chefe dela a chamou e disse: olha, se o fulano ligar, o fulano era alguém a quem ele devia uma quantia muito alta. Se o fulano ligar, já vou te avisar, eu nunca estou. Doutor, eu não vou mentir, não. Como é que é? Você é minha empregada. Quem paga o seu salário sou eu. Quem assinou sua carteira fui eu. Pois é, doutor, o senhor me paga para trabalhar, mas não para mentir. Eu sou de Jesus. E o cristão, a pessoa que é de Jesus, ela sabe, e eu sei, que o pai da mentira é o diabo. Lá vem você com essas baboseiras de crente. Desse jeito. Lá vem você com essas baboseiras de crente. Ela disse: pastor, a minha vontade foi dizer, por isso que o senhor está todo endividado. E eu, com pouco que eu ganho, minha vida vive em ordem. O pouco que o senhor me paga. Ela disse: eu me segurei. Ele disse: vou pensar no teu caso. No dia seguinte, quando ela chegou, o aviso já estava lá. Passa no RH. Demitido. Aí disse: pastor, eu não me desesperei, não. Entrei na presença de Deus, entrei em juízo. Quem sabe o que é isso? Estamos falando do tribunal de Deus. Me apresenta a tua demanda. Traga as tuas firmes razões, firmes. Senhor, fui demitida para não mentir. Porque o pai da mentira é o diabo. O Senhor Jesus é a verdade. Jesus, o Senhor é a verdade. Eu ando na verdade, meu sustento vem do Senhor. Não levou um mês, uma empresa na qual essa moça tinha trabalhado, quando soube que ela estava parada, entrou em contato com ela e a chamou. Não só cobriu o salário que esse cidadão, esse doutor, que queria que ela mentisse, pagava para ela, e ainda lhe deu algo a mais. Ela disse: pastor, eu não fiquei um mês desempregada. E eu não corri atrás. Eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Mas as notícias correm, alguém da própria empresa, que era ligada e conhecia a outra empresa na qual eu trabalhei, conhecia a gente de lá, numa conversa informal, falou. E eu fui chamada. Ou seja, cumpriu-se o que está escrito: o justo não fica desamparado. Está vendo? Ela disse: pastora, como eu posso mentir? Falei: você está certíssima. Ela disse: meus colegas de trabalho acharam um absurdo. Você ser mandado embora por uma besteira. Ela disse: para vocês pode ser besteira, mas diante de Jesus não é besteira, porque Jesus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Está na Bíblia, em João 8:44. Pois por que o Ezequiel está caído, está desolado, ele está pasmado?
Ele está decepcionado, ele está angustiado. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo esquema. Idolatria. Olha, o fulano faz um feitiço que é tira e queda. Vamos lá. Ei, a dona fulana, olha, ela adivinha coisa, vai lá. Vamos lá. Que isso, pastora? O Ezequiel está desolado, pessoal. Ele está arrasado, ele está assim, vale a pena? Eu vou ler de novo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Dá uma paradinha, você está vendo? Mas por que põe-te em pé? Deus falando, se ponha de pé eu falo contigo. Porque, irmãos, olha só, Deus nos criou a sua imagem, então Ele não quer ninguém caído. Esse estar de pé não é fisicamente de pé. Deus está falando, levanta o seu ânimo e creia de verdade. Levante o seu ânimo e ande comigo. Levante a sua fé para ouvir o que eu estou te dizendo. Às vezes o cristão ouve as pessoas que andam na derrota, que jogam para baixo. Você já viu como o mundo está? Você já viu como as pessoas murmuram? Você já viu como as pessoas murmuram? Reclamam de tudo? Caramba, meu Deus, o que é isso? Oh, meu Deus do céu, nada está certo, olha só. Caramba. Você já viu quando você acorda, que você vai na janela para ver como está o dia, para você se preparar para ir para o seu trabalho. Aí você acorda, está um dia chuvoso. O que você pensa? Ai, caramba. Devia dizer assim, Pai, te dou graças pela lavoura que precisa da chuva. Mas você não vê por esse lado, que você não é agricultor. Você mora no centro urbano. Você quer a rua sequinha. Uma chuva pode intensificar, virar um temporal e você ficar parado. E você já se preocupa. Voltando. Põe-te em pé e falarei contigo. Gente, quando o ânimo do cristão está para baixo, ele não consegue se firmar na palavra de Deus. Ele conhece a palavra, ele tem os versículos, mas é letra. Aquelas palavras que antes te moviam a vencer. Não, o Senhor Deus falou comigo, não temas, eu sou contigo. Pois esta semana eu vou em frente, vou orar, mas vou conseguir minha bênção. Já não faz. Já não faz. Aí começa a ouvir um, ouvir outro. Deixa eu contar rapidinho para vocês. Chegou uma senhora que era de Jesus, uma jovem mulher, de Jesus. O marido arranjou outra mulher e foi implicando com ela para ver se estourava a coisa, ou se ela saía de casa, os dois construíram a casa, ou se ele saía sem um sentimento de culpa. Sim, porque uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, qual seria, não é? O motivo, a razão que ele, como é que ele ia dizer? Não, eu saí porque minha mulher me tratava mal. Não, eu saí de casa. Não, porque ele arranjou outra mulher, outra pessoa. E a coisa foi feia. Ele virava para ela e dizia assim, olha, sabe uma coisa? Me esquece. Porque eu olho para você, dói quando ela contou, ela desmanchou em lágrimas. Ele disse, eu olho para você e me dá nojo. Mas pastor, eu desmonto. Eu não durmo, eu choro, me dá vontade de morrer, mas eu sou de Jesus. O meu erro foi casar com ele sem Jesus. Ele não era de Jesus. Mas éramos um casal perfeito. Ele era uma pessoa maravilhosa. Só que ultimamente ele tem me ofendido tanto. Por fim ele saiu de casa e foi morar com a outra. Aí ia buscar os filhos no fim de semana. Aí por fim ele ligava e dizia, olha, bota as crianças no portão e não chega que eu não quero ver tua cara. Pode imaginar o coração dela? E assim vai. Bom, por fim a coisa foi de arrebentar. Aí ela veio para a nossa igreja. Começou a buscar pela família. Só que ela já chegou e disse, pastora, não dá. Falei, por que não dá? Não tenho como recuperar meu casamento. Falei, como não tem? Ela disse, porque ele não quer. Eu falei, quem não quer? Ela disse, o meu marido. Eu falei, o seu marido não quer. Ela disse, não, ele não quer. Eu falei, a senhora perguntou a Jesus se Jesus não quer? Não, pastor, eu estou dizendo para a senhora que o meu marido é que não quer. Eu falei, eu estou perguntando à senhora se a senhora já perguntou a Jesus, se a senhora já leu na palavra que Jesus não quer lhe fazer o bem, que ele não quer restaurar sua família, que ele não pode transformar uma vida. Não falei isso, falou assim.
A senhora está dizendo que o seu marido não quer. Se o seu marido não quer, a senhora não vai fazer nada. Pastor, o que a senhora me diz? O que eu digo? A fé é algo sobrenatural, vai além do natural. Enquanto a senhora der atenção ao que seu marido fala, sua bateria vai descarregar direto. A senhora vai perder as forças, vai ficar desolada. As palavras dele vão trabalhar tanto dentro da senhora que a senhora não vai ter força para nada, nem para viver. Para cuidar da casa e dos filhos, também não vai ter. Pastora, a senhora acertou, isso já está acontecendo comigo faz um tempo. Eu me arrasto para fazer as coisas, porque a minha motivação era ver minha família. Era meu marido chegar do trabalho. A gente está com a vida abençoada, eu sou de Jesus. Era ver ele em casa, chegando com alegria para abraçar os filhos pulando em cima dele. Isso tudo acabou. Eu falei, a senhora quer lutar? A senhora vai precisar primeiro de um bom tratamento. Que é isso, pastora? A senhora vai precisar passar por um bom tratamento em Jesus. Como? Tira os olhos físicos. Mas como eu vou tirar, pastora? Eu tenho olho na cara. Tem gente que é muito engraçada. Aí a senhora faz o seguinte, senta, vai vindo que a senhora vai entendendo. Pede a Jesus, pede o Espírito de Deus, Senhor, me abre o entendimento. Senhor, me abre o entendimento. Bom, para concluir, próximas conversas, isso faz uns bons anos. Eu perguntei, escuta, sim, depois de algum tempinho, ele não quer, pastora. A coisa só tem piorado. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Jesus ressuscitou Lázaro? Claro, pastor, está na Bíblia, eu creio. O seu casamento está pior que Lázaro? É como um defunto em decomposição? Não sei, pastora, talvez. Falei, então Jesus não pode. Claro que ele pode. Falei, começou. Falei, começamos. Já começou uma base. Falei, preste atenção na palavra. Passou mais um tempinho, veio. Pastora, entendi. Pastora, entendi. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aí, olha para isso aqui. Olha o estado de Ezequiel. Por que ela não conseguia se fortalecer? Porque ela estava ouvindo demais o marido e pouco a palavra de Deus. Ela não estava se fortalecendo na palavra. Quando você se fortalece na palavra e no poder do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus está em mim, você se fortalece, você ouve a palavra de Deus e você dá crédito ao que Deus fala e não ao que as pessoas falam. Quando o menino epilético diante de Jesus piorou o quadro, ele agitava violentamente, de repente ele cai, fica igual morto. Aí diz a Bíblia que todos gritavam, está morto. Jesus deu a mão para o menino e levantou. Eu disse, olha, a escolha é sua. A decisão é sua, a escolha é sua. De ser uma pessoa espiritual ou natural. Tudo que for natural vai mexer com a senhora. Mas tudo que Jesus disser para a senhora, pode ter certeza, vai ser para lhe levantar, vai ser para lhe abençoar, porque ele é abençoador. Concluindo, deixa eu ler mais um pedacinho, porque essa foi uma parte que eu li bastante naquela época. Versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Olha só. Eu falei, se a senhora olhar para o rosto do seu marido, a senhora vai ficar desolada. Não, pastor, eu não posso nem sair no portão. Eu não posso nem sair da porta. Eu boto os meninos no portão. 2 filhos. Eu boto eles no portão. Ele passa, pega os meninos, bota dentro do carro e vai. Volta, entrega os meninos, toca a campainha, eu pego os meninos sem sair da porta. Falei, porque se a senhora olhar para ele, a senhora vai ver um rosto de raiva, de desprezo, de ironia. Você está vendo?
Pessoal, o diabo cria um cenário que não é brincadeira. Pastor, e não era verdade? Sim, dentro da atuação satânica. Peraí, o diabo atua para roubar, matar, matou o casamento e destruiu a família. E Jesus veio para quê? Trazendo vida. Falei, a senhora tem que fazer uma escolha. Ou a senhora escolhe ouvir a Jesus e crer em Jesus acima de tudo, sem dar atenção. Pastor, eu não consigo. Esse é o problema. É por isso que muita gente cai doente, pessoal, e não consegue crer no sacrifício do Calvário. Você imagina quando a gente diz assim, ei, chama a sua saúde à existência. Diz, o meu corpo está curado porque Jesus me curou no Calvário. Pastora, não é verdade, a doença está aqui. É muito comum, gente, que as pessoas tenham olhos naturais e contemplando o problema, estejam sempre cheias do problema. Contemplando os problemas, fiquem desoladas e para baixo. E Satanás ganha com isso e só intensifica o problema. Essa senhora deu um pouquinho de trabalho para mim e para as obreiras. Porque ela era religiosa. Era aquela pessoa, já fui ao culto, já tomei minha ceia, já paguei meus dízimos. Mas lá dentro, a palavra de Deus diz que nós temos de misturar a palavra com a fé. Trabalhar lá dentro. É exatamente isso. De dentro é que vem a solução. Deus vai te observar o tempo todo. Ele diz, você quer uma bênção? Ela está garantida pela minha palavra. Mas você crê na bênção? Aí tem gente que diz, isso é muito difícil. Então Ezequiel estava caído. Você vê que Deus fala com ele. Quando ele presta atenção na palavra, ele diz, me pôs em pé. Ou seja, a palavra me levantou. Jesus sempre vai trabalhar para te levantar. Ele nunca vai atuar para te derrubar. Satanás quer derrubar, atua para derrubar. Jesus veio para levantar. Satanás joga as enfermidades, Jesus veio para curar. Satanás veio para destruir casamentos, Jesus veio para restaurar. Você lembra da festa de casamento que o vinho estava acabando? Quem sabe? O vinho representa alegria. Alegria, alegria, alegria. O salmista diz o vinho que alegra o coração. O vinho que alegra o coração. O que significa? Bom, era uma festa. Se o vinho acabasse, acabava a festa. Então o vinho não podia acabar. E aí Jesus transforma a água, o natural, para o vinho novo, o espiritual. A presença do poder de Deus. 8 meses depois, que essa senhora se firmou na palavra e disse, pastora, tomei uma decisão. Falei, qual? Vou olhar só para Jesus. Falei, agora. Demorou tanto. Ela disse, pastora, vou dizer para a senhora de todo o meu coração. Foi muito lindo, gente. Ela disse, olha, às vezes as crianças vêm, porque ele faz de propósito. Aí vem e diz assim, papai almoçou com a gente, levou a gente num restaurante. Mãe, falou tanta besteira. Falou que está apaixonado, que vai casar com a fulana. Ela disse, no início eu passava a noite sem dormir, chorava a noite toda, soluçava. No dia seguinte não tinha força para fazer um café, não tinha força para fazer nada, nem para pegar uma vassoura. Pastora, dei um basta nisso. Eu falei, como é que foi isso? Disse, não, pastora, a palavra de Deus falou comigo. Se Deus falou comigo, eu vou ficar com o que Deus fala. O que Deus fala? Que a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Deus falou do templo de Jerusalém. Tinha sido queimado, destruído. Você olha quando Deus trabalha. Ela pegou para ela. Não está escrito que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira? Foi essa palavra que ela levantou. Estávamos lendo o livro de Ageu, num pedacinho. E falei isso algumas vezes. Falei, ó, a glória da segunda casa é maior. Ou seja, depois que o diabo desmoronou, Jesus levanta. Mas você tem que ser muito firme na fé. Se for natural, Deus não trabalha. Porque Deus trabalha no sobrenatural. Olha o caso de Ezequiel, estou trazendo aqui para vocês. Ah, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, assuma quem você é e aí você me escuta. É forte, não é, gente? Sim ou não? Você sabia que eu consagrei 25 anos desse casamento? E sabe quem me pediu uma renovação das alianças do casamento? Foi ele. Um certo domingo, ele chega com ela no culto. E ela olha para mim e dá aquela piscadinha. E sabe assim, o dedinho?
E eu entendi tudo. Ela disse, quando eu parei de dar atenção a ele, ao marido. Ela disse, quando eu parei de dar atenção ao meu marido. E dei toda a atenção a Jesus, toda. Pastora, descansei. Me firmei. Falei, é isso aqui que vai acontecer. Mas entrou, pastor, entrou dentro de mim. Passei a dormir. Passei a ter a alegria de arrumar minha casa. Pastor, ele sempre foi muito cumpridor dos deveres. Tem um excelente emprego, ganha muito bem. Pastora, renovei cortina, renovei tapete, arrumei tudo. Ele levou as roupas todas, comprei algumas, está lá tudo arrumadinho no armário dele. Falei, por que a senhora fez isso? A glória da segunda casa. Eu já contei para vocês como é que tudo foi. Ele foi levar os presentes de Natal das crianças. Não ia ficar com as crianças, foi levar os presentes. E aí, ele vai, foi surpresa, toca a campainha. E aí ela fala lá no interfone, ele vai, as crianças vão. E aí ele diz assim pro filho, me dá um copo de água. Aí o menino disse assim, ué pai, por que você não entra e bebe? Olha Deus trabalhando. E ele entrou. Entrou com os presentes, pegou a água, sentou no sofá, queria ver as crianças abrir os presentes. Estava muito cansado, tinha vindo do trabalho. Sentou, relaxou e pegou no sono. Aí os filhos o acordaram, pai, tem a ceia. O lugar estava lá. Ele com muita vergonha sentou. O menino disse, pai, nós vamos orar. Nosso pai, Pai Celestial. O menino disse, eu te dou graças porque meu pai está aqui para passar o Natal comigo. Eu agradeço. E o pai foi ficando. Terminou a ceia, sentou no sofá, pegou no sono. Só acordou no dia seguinte. Quando ele acordou, ele viu que tinha passado a noite lá. Disse para a esposa, eu vou voltar. Daqui a pouco. Foi lá na casa, arrumou as malas e voltou. E disse, você me aceita? Ela disse, a casa é sua. Ele virou para ela e perguntou, você está na mesma igreja? Ela disse, não. Onde você está? E quando ela disse que era uma pastora, ele disse, estranho. Será que essa sua pastora me escuta? Começou a participar dos cultos. E ele mesmo me pediu, a senhora faz uma renovação. Eu quero dizer para minha mulher o quanto eu a amo, o quanto eu a fiz sofrer. É suficiente para você? Quando ela colocou dentro do coração que a glória da última casa, da segunda casa, seria maior que a primeira, ela aprendeu a confiar que Deus faria aquilo. E eu disse para Ezequiel, fica de pé e eu falo contigo. Curva a sua fronte. Jesus, o Senhor é lindo demais. Nosso Deus, muito obrigado. Filho do homem, ponte em pé. Deus não quer filho caído. Filho do homem, ponte em pé. Filha de Deus, ponte em pé. Ou seja, assuma o seu lugar de filho. Assuma o seu lugar de guerreira. Assuma o seu lugar de filha. Filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Senhor, que coisa linda, Pai. A glória da última casa vem num corpo que estava cheio de enfermidade, mas agora, Senhor, que te dá ouvidos, a saúde começa a brotar desde o coração. Porque o Senhor garante e diz, tudo é possível àquele que crê. Um casamento que estava cheirando mal, Senhor. Um homem que estava iludido, enganado, meu Pai. Crianças sofrendo, família destruída. Mas alguém estava diante do Senhor. Como se diz, como a tua palavra diz na brecha. Alguém que demorou, Senhor. Demorou a se encher da tua palavra e do teu poder. O poder do teu Espírito Santo. Era uma pessoa extremamente religiosa, mas despertou para o fervor de crer no Senhor e nos impossíveis. Nosso Deus, muito obrigado. Pode operar agora, Senhor. O Senhor sabe o que está dentro do coração de cada um. Talvez alguém está aqui neste momento, nesta noite, tem vivido momentos tão desoladores. Tem vivido e está vivendo, Pai, uma pressão tão violenta que estava
dominado ou dominada por todas essas pressões e não estava conseguindo se levantar. Mas o Senhor falou, está falando: põe-te em pé e eu falo contigo. Como o Senhor disse, fortaleça na força do poder de Deus, na palavra, no Espírito Santo. Jesus, o Senhor é tremendo. Nosso Deus, muito obrigado. Opera, Senhor. Opera, Senhor, porque o diabo ganha forças enquanto, Senhor, o coração está enfraquecido, enquanto, Senhor, a fé não cresce. Como comparei, Pai, nessa simplicidade, mas é uma realidade. Quando a bateria do celular acaba, ele não serve para nada. Quando o combustível do carro acaba, ele não se mexe. Quanta gente está caída, quanta gente está desolada, e o Senhor esperando que cada um assuma sua posição e seu lugar. Vai dizer ao diabo: basta. Você vai dizer isso agora: basta, basta. Vamos lá, meu. Agora você pode dizer isso: basta, chega. Não aceito, não recebo. Não aceito, não recebo. Não recebo suas insinuações. Não recebo o cenário que você põe nos meus olhos físicos, porque eu tenho os meus olhos espirituais. Não aceito esse mal, não aceito essa dor, não aceito essa notícia. Não aceito, não aceito em nome de Jesus. Eu não aceito, eu não recebo. Faz a sua escolha. Faz a sua escolha. Aquilo que está escrito, aquilo que Deus fala. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, está passando com o teu poder, em nome de Jesus, arrancando a dor, a perturbação, Senhor, essa ansiedade, essa agonia, esse desespero, essa confusão de pensamentos, Senhor Deus, essa insônia, esse tormento, essa angústia. Passa, Jesus, passa, Jesus. Satanás, você perdeu. Maldição, você perdeu. Bruxaria, você perdeu. E todo mal, em nome de Jesus. Vamos, sai daqui. Sai desse corpo, sai dessa casa, sai dessa família, sai desse lugar, sai desse corpo agora. Sai em nome de Jesus. Sai agora e não volta, nunca mais, em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus, nosso Deus e Pai, muito obrigada. O Senhor diz de modo tão simples: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E Ezequiel disse: e quando falou comigo, me pôs de pé. O Senhor é quem levanta os caídos. O Senhor é quem restaura a família. Jesus, muito obrigado. O Senhor é quem cura e acaba com as enfermidades. Mas alguém tem que se colocar verdadeiramente, sim, nosso Deus, tão somente diante do Senhor. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Obrigada, Jesus.